Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Olá, agora vamos com a nossa aula de português de hoje, dia 2 de dezembro. Ok, para iniciarmos vamos fazer a correção do nosso exercício que está na página 128 e 129. Na página 128 ele tem um trechozinho que diz assim: no dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me. Conservei-me, porém, triste todo o dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Aí ele pergunta, com que objetivo a palavra porquê foi empregada no trecho? O objetivo desse porquê que está aí nesse trecho é para indicar a causa ou a explicação da tristeza do personagem. O enjoo não passara completamente. Por quê? Ele ficou ruim, não ficou muito bem o dia inteiro, ele estava triste porque o enjoo não passou completamente. Então, é o motivo, a causa da tristeza dele. Agora, na página 129, temos o primeiro aí, que também tem um trecho. Apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente, como era a primeira vez que eu viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se do meu corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-me. Aí ele pediu para comparar com o trecho original, que fala: apenas o navio saiu, refrescou e o mar começou. Como era a primeira vez que eu viajava por o mar, o enjoo e o terror apoderaram-se, mergulhando impossível de exprimir-se. Aí ele pergunta, que expressões foram excluídas do texto original nesse segundo trecho? As expressões que sumiram foi do rio Humber, o vento, a engrossar furiosamente, do meu corpo e alma, e me, e no desgosto. A letra B, qual a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? Qual a importância da gente colocar essas palavrinhas que foram excluídas no trecho? Porque elas completam as informações que o verbo em destaque eles querem transmitir. Ela é um complemento do verbo. Sem ela, o verbo ele fica meio que sem sentido, ele fica incompleto, na verdade. O segundo, os verbos que estão em destaque, o verbo caiu, amainou, dormir e venha. Esses verbos que estão em destaque no segundo, preciso de um complemento para que se compreenda a informação que transmitem. Ele diz o seguinte: no dia seguinte o vento caiu, dormi bem durante a noite, o mar amainou, venha cá. Esses verbos, eles precisam de complemento, gente? Não, eles não precisam de complemento. Até nesses últimos dois casos, né, o verbo dormir e o verbo venha, o verbo vir, ele não precisa de complemento para transmitir uma informação. Eu posso simplesmente dizer assim, ó, dormir. Ou posso simplesmente dizer venha, ou amainou, ou caiu. O verbo vai continuar tendo sentido, tá bom? Como são classificados verbos que não necessitam de complemento para que seja entendido o sentido que expresso? Eles são chamados de verbos intransitivos, tá? São os verbos que não precisam de complemento para poder exprimir o que eles estão querendo. O terceiro tem outro trecho. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos porque me havia entusiasmado. Por qual termo a palavra porquê poderia ser substituída nessa oração? Nós poderíamos colocar o nome pelos quais, tá? Deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos pelos quais me havia entusiasmado. Então, eu posso substituir ele pelo pronome quais, precedido aí de uma preposição, no caso, pelos quais. A letra B. Essa expressão se refere a qual termo da oração? Ao termo projetos, ok? Então, tá aí a correção do nosso exercício. Agora, vamos falar um pouquinho do conto, tá? O que é o conto? Conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, em forma de prosa. É mais curto do que o romance e do que a novela. É um texto narrativo que envolve um enredo, envolve personagem, tempo e espaço.
A estrutura do conto. O conto ela é fechado e objetiva, a estrutura dela. Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Olha a estrutura aí, é dividida em 3 partes o conto. Na introdução, que é a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem e acontecimento. Então, na introdução, eles já dizem qual local acontece, quando está acontecendo, quem são os personagens e o que está acontecendo. No desenvolvimento, é formado em grande parte pelo diálogo das personagens e no desenvolvimento se desenrola toda a ação. E o clímax é o encerramento da narrativa, que sempre é um desfecho surpreendente, tá? Então, esse aí é um conto. Agora, não é mais sobre texto que nós vamos falar, é sobre o verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? Gerúndio, na verdade. O que é o gerúndio? Gerúndio é uma forma nominal do verbo, tá? Que ele indica uma continuidade. Assim, ele mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento ou duradouro, ou seja, algo que está acontecendo, algo que vai acontecer ainda por um bom tempo. O gerúndio, ele não flexiona e pode desempenhar a função de advérbio. Isso acontece quando ele exprime o modo. Exemplos aí de gerúndio. Estou levando o bolo que você me encomendou. Estou estudando para melhorar profissionalmente. Está terminando a obra no apartamento. Nós estamos fazendo horas extras para concluir o projeto. Eles estão chegando ao local combinado. O gerúndio normalmente termina em ando, endo, indo, tá? Ando, endo e indo. Dormindo, chorando, fazendo, comendo, tá bom? Esses que terminam em ando, endo e indo, eles estão na forma de gerúndio. Eles normalmente mostram um verbo aí que tá dando continuidade a alguma coisa. É uma ação que está em andamento, ok? Agora vamos colocar em prática o que nós estudamos. Na página 136 até 133, 134 e 135 tem um conto. Um conto que o nome do conto é A Terra dos Meninos Pelados. É para vocês fazerem a leitura dele, tá? Depois que vocês lerem esse conto, lá na página 137 tem o primeiro e o segundo, que é para vocês responderem. E na página 138 tem só a primeira questão para vocês responderem, tá? São 3 questões. Primeiro e segundo na página 137 e o primeiro na página 138. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.